Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está assistindo isso. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Vitória, eu sou uma das monitoras do curso intensivo de metas. É um prazer enorme estar aqui nessa aula do pré-curso com vocês. Eu trabalho com o Anderson desde o comecinho do intensivo de CG. Eu sou estudante de medicina, eu estaria entrando no que era o meu quinto ano da faculdade, mas esse ano eu parei a minha faculdade porque eu vou mudar para os Estados Unidos para fazer um mestrado em Miami durante um ano. E eu já trabalhei em dois projetos de meta-análise com o Henderson, também já fiz meu TCC, famoso, famigerado TCC, que também foi uma meta-análise. E para mim é um prazer e honra imensos poder compartilhar um pouco do que eu aprendi com vocês, especificamente sobre um tema que eu sei que buga a cabeça de todo mundo, que é o tema da testagem de hipóteses. Geralmente, quando a gente o pouco que a gente tem de medicina baseada em evidência na faculdade, né? Os professores viram pra gente e eles vão falar sobre valor de P, que é um dos tópicos dessa aula, e de duas uma. Ou eles vão explicar valor de P para você de uma forma absurdamente complexa, que você vai olhar e falar assim, não vale a pena aprender, ou eles vão abordar de forma absolutamente superficial, do tipo, só olha se o valor de P é menor do que 0,05, e aí você vai acreditar nisso, confiar, abaixar a cabeça e seguir sua vida. Só que acontece que quando a gente está entrando no meio de realmente entender a ciência por trás de uma meta-análise, para a gente conseguir produzir uma meta-análise com mais confiança, se você não tem esse conceito mais solidificado na sua cabeça, acaba que algumas coisas ficam muito abstratas para vocês. Então, por isso que essa aula está no pré-curso, por isso que a gente já colocou ela aqui para vocês terem uma parte de estatística médio, mas que a gente já vai abordar agora, até para vocês lerem artigos científicos com mais confiança, enfim. Beleza. Chega da enrolação, agora vamos começar num pilar essencial para a gente começar a teoria de testagem de hipóteses. Qual seria o cenário perfeito para a gente praticar ciência? Seria um cenário em que a gente tem um conhecimento da verdade absoluta do universo. Esse seria o cenário perfeito para a gente dizer, por exemplo, estou tentando introduzir uma nova terapia medicamentosa para pacientes com depressão. Qual seria o cenário ideal em que eu diria o quão efetivo é ou não é aquele remédio? O cenário em que eu peguei todos os pacientes que têm depressão no mundo e dei aquele remédio e observei o resultado de todos os pacientes. Só que a gente nunca vai ter esse poder. Nunca. Na ciência, a gente nunca vai conseguir elaborar verdades absolutas porque a gente não tem essa onipotência, essa onipresença no universo. Mas ainda assim, isso não pode nos parar de fornecer dados para guiar condutas dentro da medicina. A medicina é uma arte de probabilidade. O que a gente faz na ciência é elaborar hipóteses, refutar hipóteses, trazer dados que aprovem determinadas hipóteses, mas isso em nenhum momento é uma verdade absoluta. Isso são, como eu disse, hipóteses. E aí, beleza, quando a gente fala assim, eu tenho que elaborar uma hipótese, logo a pergunta que vem fala, e como é que eu vou provar isso? E como é que eu vou provar que sou eu, que é isso que é o certo? O passo para a gente provar que a nossa hipótese está certa, o passo inicial que a gente tem que dar é imaginar um cenário em que a nossa hipótese não está certa. E a gente tem que conhecer muito bem tudo o que aconteceria nesse cenário, que é isso que a gente chama de hipótese nula. Então, vamos supor que a gente está fazendo, por exemplo, uma hipótese de que você fazer cirurgia bariátrica para desfecho de depressão é uma intervenção melhor, ou seja, os pacientes têm menos depressão, nem menos incidência de depressão, do que você, por exemplo, colocar um balão. Vamos supor. A primeira coisa que você tem que imaginar é um cenário em que você está errado. Um cenário em que tanto faz colocar balão e tanto faz fazer cirurgia. Não é que um é pior que o outro, não. Você tem que imaginar um cenário em que elas são equivalentes, em que não existe diferença. E é a partir do que a gente vai construir em cima dessa hipótese nula que a gente vai testar a nossa hipótese. Por isso o tema da aula, uau, que parte gênios que eu vou falar, por isso o tema da aula é testagem de hipóteses. Uau, incrível. Beleza. Conceito número 2, a gente já aprendeu que é a hipótese nula. Conceito número 2 é, quais são as formas que eu tenho de errar? É um exercício de humildade.
Existem dois erros que você pode cometer quando você vai pegar uma amostra populacional e avaliar, por exemplo, o desfecho X e vai tentar provar essa hipótese. Então, eu quero provar que existe uma diferença entre você fazer cirurgia e você não fazer cirurgia. Vamos supor que eu quero dizer, a minha hipótese inicial é que fazer cirurgia é melhor para o desfecho de depressão, certo? Ok. O que seria cometer um erro tipo 2? Eu vou trazer o tipo 2 primeiro, porque ele ajuda a entender o tipo 1. O erro tipo 2 seria eu peguei uma população de pacientes, submeti metade a fazer bariátrica e outra metade para colocar balão. E aí, para o desfecho de depressão, eu não encontrei uma diferença. Acontece que, se eu olhasse para o cenário absoluto, para a verdade absoluta, eu teria encontrado essa diferença. Mas eu fui azarado o suficiente para pegar uma amostra em que eu não encontrei essa diferença. Ok? Esse é o erro tipo 2. O erro tipo 1 é o contrário. É você encontrar uma diferença quando, na verdade, ela não é válida. Ou seja, peguei, fiz um estudo e eu percebi no meu estudo que os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica tiveram melhor desfecho prognóstico no que tange a depressão. Só que se eu tivesse aplicado isso para o macro, a verdade absoluta seria que não existe diferença. Esse é o erro tipo 1, certo? Falar diferença é uma coisa que eu vou trazer esse conceito de forma mais objetiva para vocês no final, porque diferença é um termo muito subjetivo. Eu vou falar um pouco disso depois. Então agora vamos dar nome aos bois. O certo, quando você vai falar definir o que é o erro tipo 2, é aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Ou seja, você aceita que não existe diferença entre as intervenções quando, na verdade, existe. Ou seja, a hipótese nula é falsa. E o erro tipo 1 é rejeitar a hipótese nula, ou seja, você enxerga uma diferença quando ela é verdadeira. Quando a hipótese nula é verdadeira, ou seja, você enxerga uma diferença quando ela não existe. Ok, vamos colocar imagens nisso. O que seria um erro tipo 2 nessa imagem? Se vocês olharem bem nessa imagem, vocês vão perceber que existe uma distribuição desigual de bolinhas verdes. Vamos supor que isso aqui seja os pacientes que tiveram depressão, correto? Se você olhar esse lado aqui, você vai ver que teve uma incidência 2 vezes maior. Só que pode acontecer de você ser azarado o suficiente para ter escolhido essa amostra aqui. Essa amostra aqui, ela é possível num cenário em que existe a diferença em que você deveria ter rejeitado a hipótese nula. Mas você não rejeitou, porque você pegou uma amostra que te enganou e te fez acreditar que não existia diferença. Esse é o erro tipo 2. E o erro tipo 1 é o contrário. Se vocês olharem, tanto esse lado quanto esse lado tem a igual quantidade de bolinhas verdes. Só que você foi azarado o suficiente para pegar essa amostra aqui. E nessa amostra você encontrou que 2 pessoas desse lado morreram, por exemplo, e nenhuma pessoa do outro lado morreu. Você fala, pronto, encontrei a cura pro câncer. Aqui, esse lado, ó, 100% seguro, sendo que, na verdade, se você olhasse pro macro, pronto, não tinha diferença. Você rejeitou a hipótese nula quando ela era a verdadeira. E é muito tranquilo a gente trazer o conceito de diferenciar, por exemplo, quantidade de bolinhas de um lado, quantidade de bolinhas de outro, porque isso aqui é uma coisa muito palpável, não é? Só que vocês têm que entender que agora, a partir de agora, que a gente vai começar a ter conversa de adulto. Então a gente já partiu, a gente já trouxe 2 conceitos importantes. Agora a gente vai começar a ter conversa de adulto. Quando eu falo diferença, isso é um conceito muito relativo. Porque é óbvio, Ana Vitória, que 7 é diferente de 8. Se você virar pra qualquer pessoa na rua e falar, você sabia que 7 é diferente de 8? Ela vai escrever em caminho à psiquiatria. Porque óbvio que é diferente de 8. Porém, e se você pegou, fez um estudo, colocou 100 pacientes de um lado para fazer uma cirurgia, 100 pacientes do outro lado para não fazer uma cirurgia. 7 morreram do lado que fez cirurgia, 8 morreram do lado que não fez cirurgia. Você realmente bota fé de falar que por causa dessa uma pessoa que não morreu do lado da cirurgia, a cirurgia é melhor? Porque são números diferentes. São números diferentes, são números de mortalidade diferentes. Mas e se você for
E se você tinha do outro lado uma pessoa que já tinha uma propensão maior de morrer? Aí as coisas começam a se complicar. E quando a gente está falando de estudos de 3.000 pacientes, 5.000 pacientes, a gente tem que começar a dizer para as pessoas, se 200 é tão diferente de 220. E tudo isso depende, isso é relativo. Então, o que a gente usa? Qual que é a nossa ferramenta para lutar contra essa subjetividade de dizer o que é a diferença? O que é o conceito de diferença? Aí é o p-valor, o tão temido p-valor. Ok? Então, vamos retomar aqui. Então, vocês já entenderam para que ele existe no estudo. Por que você vai olhar o p-valor quando você estiver olhando para dois dados que são diferentes? Porque você quer entender o que é essa diferença. Se ela é válida estatisticamente ou não válida estatisticamente. É isso que você está olhando para o p-valor. Mas, retomando aqui os conceitos que a gente trouxe até agora para explicar a definição do que é o p-valor. Peguei uma amostra aqui e eu preciso que vocês tenham muita atenção nesse conceito aqui, certo? Se você olhar os dois lados, eles têm uma quantidade igual de bolinhas verdes, certo? Só que existem não infinitas, existem diversas formas de eu fazer amostragens dessa população sem que isso altere a verdade absoluta de que não existe diferença. E dependendo de como eu fizer essa amostragem, eu vou encontrar resultados que ou vão me aproximar da verdade ou vão me distanciar dela. Então, aqui, ó, peguei esse lado verde. Tinha 2 para 1, teve uma diferença. Aqui, ó, 1 para 0, também teve uma diferença. Esse aqui foi o único cenário que validou a hipótese nula, que é a verdade absoluta desse caso. Mas vocês entenderam que mesmo num estudo que está pegando uma quantidade significativa das bolinhas da quantidade total, existe sim a diferença, existe sim a possibilidade de você ser enganado pelo resultado da amostra? É esse conceito de diferentes resultados possíveis que você precisa ter na cabeça agora. Agora, vamos supor que eu peguei isso aqui tudo. Não, vamos passar para esse conceito aqui que eu acho que vai melhorar na hora de vocês entenderem. Ok, agora eu vou trazer para vocês como que a gente faz Então, beleza, eu entendi que tem vários resultados possíveis de diferença. Então, como é que a gente começa a ter confiança de dizer que o resultado que a gente encontrou se aproxima do que a gente encontraria na população total? Eu vou trazer esse conceito aqui e vai ajudar vocês a entenderem. Eu peguei o fulaninho A e o fulaninho B e botei os dois lados diferentes da piscina de bolinhas. Tem 150 bolinhas de um lado, 150 bolinhas do outro lado. Tem distribuição igualitária de bolinhas. Só que o que eu quero saber do fulano A e do fulano B é o seguinte. Galera, eu quero que vocês me digam, sem tirar todas as bolinhas da piscina, se existe uma quantidade de bolinhas verdes iguais dos dois lados. Então, beleza. Então, os dois começaram a tirar a bolinha, cada um tirou 10 bolinhas. Dessas 10 bolinhas que eles tiraram, A encontrou 3 verdes, B encontrou 4 verdes. Agora eu te pergunto, se você parar aí, parou aí, você tem 150 bolinhas de cada lado, cada um tirou 10, de cada lado ainda sobrou 140 bolinhas. Você acha que existe chance de nessas 140 bolinhas, mesmo que eles tenham encontrado uma diferença de 1, não existe uma chance considerável de depois que eles tirarem as outras 140 bolinhas desse número de bolas verdes de um lado e bolas verdes do outro ser igual? Não existe essa possibilidade. Só que você vai falar isso agora? Não, se você falar isso agora é um tiro no escuro. Então, beleza, vamos continuar a tirar bolinhas. Fulaninha tirou mais 10 bolinhas e B também tirou mais 10 bolinhas. Aí já deu uma aumentadinha na diferença. O B encontrou 8 bolinhas verdes no total. A encontrou 5 bolinhas verdes. Ok, parece que B está crescendo mais que A, mas você vai parar aí e falar, não, com certeza são diferentes ou são iguais. Você encontrou uma diferença, mas você tem confiança em olhar para a sua população de bolinhas e dizer que são diferentes? Ainda não. Beleza, próximo passo. Vamos tirar mais 20 bolinhas de cada lado.
esse gap começou a aumentar. Do lado B acumulou 16 bolinhas verdes e do lado A acumulou 7 bolinhas verdes, certo? Continuei tirando, tira mais 40 bolinhas aí. Cara, A só encontrou 8 bolinhas em 80 e B já encontrou 25. Por mais que cada lado ainda tenha 70 bolinhas para tirar, tá começando a ficar cada vez mais improvável existir um cenário em que a quantidade de bolinhas verdes é igual dos dois lados. Mas o que eu quero trazer a atenção de vocês é que esse cenário ainda assim é possível. Ele é possível. Só que começou a ficar cada vez mais improvável que ele fosse. Essa é a lógica da gente ter o valor de P. Vou trazer o conceito, eu vou pular para um gráfico, não desesperem, fica comigo até o final. O P-valor é a probabilidade daquela diferença que você observou, essa aqui. Tá vendo? Você observou uma diferença. Qual que é a probabilidade disso ser possível num cenário em que as bolinhas verdes, na verdade, são iguais para os dois lados? Certo? Qual é a probabilidade de você ter observado uma diferença na amostra X quando, na verdade, a hipótese nula, ou seja, as bolinhas verdes são iguais dos dois lados, era a verdade? Você entende que se você aumentar a quantidade de bolinhas verdes, bolinhas que você está tirando, você está diminuindo o quanto dá de margem para isso acontecer? Você também entende que conforme você vai aumentando a diferença entre um lado e o outro, poxa, de repente tem uma diferença brutal de 25 para 8. Começa a ficar cada vez mais difícil você acreditar que tem quantidades iguais de bolinhas. E a probabilidade de você estar errado em dizer quando você chegou nesse ponto aqui, ó, tirei 80 bolinhas e já encontrei essa diferença, essa hora pode ser que você já diga, não, eu consigo afirmar que existe uma diferença de bolinhas verdes entre o lado B e o lado A, sendo o lado B mais povoado de bolinhas verdes. Então é isso que a gente faz na ciência, a gente calcula a probabilidade desse momento que eu decidi parar, 80 de cada lado, qual é a probabilidade de eu ser enganado, de eu assumir uma diferença quando na verdade ela não existe. Que isso lembra a gente? Erro tipo 1. Você assumiu uma diferença, você rejeitou a hipótese nula quando ela na verdade é verdadeira. Então, calm down, vai vir um gráfico, sem desespero. Ok, se a gente pegar aquele cenário em que as bolinhas verdes são iguais para os dois lados e eu começar a tirar amostras, várias amostras diferentes, vocês têm que entender que cada vez que você for fazer uma nova amostra, você vai encontrar novos resultados. Só que qual que é a genialidade da estatística? Eles conseguem, eu não vou entrar a fundo nisso, mas eles conseguem distribuir a frequência de ocorrência de cada um desses resultados dentro dessa curva aqui, desse gráfico aqui. Depois que você distribui esses resultados possíveis para um cenário em que a hipótese nula é verdadeira, todos esses resultados são possíveis num cenário em que a quantidade de bolinhas verdes é igual para cada lado. Só que chega uma hora que você tem uma diferença tão brutal e para uma amostra tão grande que, tipo assim, começa a ficar improvável você observar aquilo dentro da hipótese nula verdadeira. Quando você bateu nesse valor, de duas uma. Ou você foi azarado o suficiente para observar algo extremamente improvável que te levou a fazer um erro tipo 1, ou, e é isso que a gente quer, você está certo. Existe uma diferença entre os lados. E aí, esse limite que a gente se dá é aqui, ó, P igual a 0,05. Por quê? Porque a probabilidade de você estar cometendo um erro tipo 1 aqui, se você agora, a partir de agora, rejeitar a hipótese nula, ou seja, como isso aqui é tão improvável, eu vou rejeitar que a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de você estar errado é só de 5%. É por isso que a gente olha o valor de P.
Se a probabilidade é menor do que 5%, você já fica, ok, é muito improvável que isso aqui esteja errado. Mas tem estudo, galera, que o valor de P dá 0,001. Ou seja, a probabilidade daquela diferença ser observada num cenário em que a hipótese nula é verdadeira, ela é menor que 1%, ela é 0,1%. Vocês entendem? Então, conforme a gente vai, aumenta a quantidade populacional, aumenta a diferença que a gente observa entre um braço e o outro do estudo, começa a ficar cada vez mais improvável que a gente esteja vivendo num cenário em que a gente está cometendo um erro tipo 1. É por isso que vocês fazem a meta-análise. Por quê? Porque a meta-análise é você pegar um estudo, um ensaio clínico que pegou 10 bolinhas e 10 bolinhas. Daí você somar uma quantidade de pacientes, um outro estudo que adicionou mais 10 bolinhas. E você somar um outro estudo que adicionou mais 20 bolinhas. E você somar um outro estudo que adicionou mais 40 bolinhas. Isso é o que a meta-análise faz, gente. Ela vai aumentando o nosso quantidade de pessoas que tem. Você começa a observar uma diferença mais confiável dos dados. E aí você começa a bater num cenário em que a sua observação já é boa o suficiente para rejeitar a hipótese nula, porque a chance de você estar errado é muito baixa. É isso o valor de P. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários, pode mandar nos grupos também, no grupo com os monitores. Eu estou à disposição e continue estudando, continue no café aí, que vai valer a pena, vai recompensar todo o esforço de vocês. Beijo no coração e até!